Aécio Mota, meu amigo, ele é diretor fundador do Ministério Oficina da Família, palestrante, roda o Brasil fazendo um trabalho incrível. Aécio é empresário, designer. Aí quando eu lembro que Aécio designer, outro dia tava Gui aqui, Aécio. E Ana Ju, a noiva de Gui, é designer também. E eu com os meus designers aqui, as minhas artes. Mas eu prometo que é só mais uma semana, viu? Semana que vem a gente vai estar com uma identidade visual toda transformada. Mas, meu amigo, é Legal. uma honra ter você aqui. É uma honra ter você aqui. É um prazer imenso poder ampliar a discussão sobre violência contra a mulher, trazendo homens para falar sobre isso. E eu estou muito feliz de te ter aqui. A honra é nossa, né? O prazer é nossa, com certeza, de poder estar colaborando com um projeto, com um trabalho tão relevante como esse, né? Nós sabemos que a temática é verdadeira, a necessidade é maior ainda e, com certeza, nós precisamos nos unir para fazer a diferença e mudar essa realidade do que diz respeito à violência contra a mulher. E vamos juntos aí conseguir, com certeza. Ai, é isso. Quando a gente falou com vocês, eu falo vocês, gente, porque a Aécio está aqui hoje, mas Silvinha, esposa de Aécio, também diretora fundadora do Ministério Oficina da Família, já esteve conosco para falar sobre violência contra a mulher no contexto cristão evangélico. Por que a gente trouxe essa temática? A gente entende que falar de violência contra a mulher é sim uma temática democrática. Toda e qualquer mulher pode passar por violência. A gente não tem como nascer mulher e infelizmente nasceu correndo risco. É um absurdo a violência de gênero. Mas existem grupos, e a gente fala de grupos étnicos, de classe social, que estão passando por mais violência. Quando a gente olha para o contexto religioso, uma pesquisa da Mackenzie, foi compartilhada pela Universidade Presbiteriana da Mackenzie, diz que 40% das mulheres vítimas de violência doméstica são evangélicas. E isso foi algo que a gente trouxe para vocês, tipo, a gente precisa discutir sobre isso. Sim. Não são muitas pessoas que falam sobre isso. A verdade é que são poucas pessoas, poucos líderes, poucos envolvidos com o meio cristão, seja ele cristão católico ou cristão evangélico, que discutem a violência contra a mulher. E vocês falaram, não, a gente está com vocês, a gente quer compartilhar, a gente quer fazer parte desse projeto porque a gente acredita que isso não é de Deus. E aí? A gente te chama hoje para falar sobre masculinidade tóxica. Tanta gente falando sobre masculinidade tóxica, Écio. O que é isso, meu amigo? A masculinidade tóxica, na realidade, ela, onde tem homem, né, existem ali os efeitos da masculinidade, que ela pode ser benéfica ou maléfica, tá? Existe masculinidade tóxica dentro do universo do esporte, do universo do trabalho, nas empresas e tal. Mas no nosso caso aqui, a gente vai estar falando da masculinidade tóxica dentro do ambiente dos relacionamentos, homem e mulher, né? Então, dentro desse contexto, a masculinidade tóxica é nada mais, nada menos do que um homem atuando com ações, com comportamentos nocivos. O que é um comportamento, o que é algo nocivo? Que causa dano, que causa prejuízo nas pessoas no meio onde esse másculo, onde esse homem vive. Esses prejuízos, esses danos, eles podem ser físicos e também psicológicos, emocionais, né? Então, nós estamos falando do contexto do relacionamento homem-mulher, mas a masculinidade tóxica, ela está em todos os lugares onde tem um homem com esse perfil tóxico, seja nos pais, nos filhos, nos amigos, na família, no trabalho, né? Então, essa masculinidade tóxica, ela nasce como? Ela acontece quando? Ela, geralmente, na maioria dos casos, né, ela pode ser uma construção, um resultado daquilo que aquele homem foi condicionado a acreditar, a agir, a pensar, né, desde a criação de seus pais, amigos, professores e as vivências que ele teve durante a vida, né? Ele tem pessoas que são ensinadas, são orientadas, são treinadas, ensinadas pelos pais a serem machistas, por exemplo, né? Eu conheço pessoas que ensinou os filhos a não usar nem perfume rosa, tá? Por quê? Porque macho não usa perfume rosa. Só para você ter uma ideia do Gente, contexto onde essa criança, esse adolescente vai se tornar um jovem e futuramente ele vai dizer que qualquer homem que usa rosa é gay, né?
qualquer homem que usa rosa não é macho, e aí começa a masculinidade tóxica a atuar. Distorcendo tudo. Distorcendo tudo, entendeu? Então, ele não toma chá rosa, não veste roupa rosa, né? Ele não, quando vê um carro rosa daquelas determinadas marcas de cosmético, ele já diz que, né, já não gosta também. Então, é mais ou menos por aí. Isso é um pouco do que é Raso, né? masculinidade tóxica, exatamente. É muito raso, né? É muito, digamos assim, supérfluo na realidade. A gente está falando de comportamentos e de uma cultura, de uma criação, né? Que você falou, visto bem dos pais, aí os amigos reproduzem, porque também foram criados por outros pais que aprenderam e aprenderam esse tipo de comportamento. Na escola isso também é visto, os professores reproduzem, as professoras às vezes também reproduzem. Isso é muito complicado. Mas, Aécio, quando a gente fala de masculinidade tóxica no ambiente religioso, parece que a coisa se agrava ainda mais. Porque quando a gente fala de um problema social, já é complicado. Quando a gente fala de um problema social num contexto religioso, parece que a coisa fica cheia de véu na frente. Parece que fica tudo mais complicado, porque se esconde o problema atrás do seu Deus. Seja esse, no caso, Deus qual for, né? Esconde-se o problema em nome de não vamos falar sobre isso porque Deus não gosta. Não vamos tocar nesse assunto porque não é bem assim. Isso é pecado. Olha só a maldição. Tudo fica mais complexo e ninguém fala sobre o assunto. E as pessoas morrendo no quintal da igreja. Eu digo isso metaforicamente, mas é aquela coisa. A pessoa morre, encobre o corpo, né? Cobre o corpo de terra, finge que não aconteceu e diz, ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Como é que funciona a masculinidade tóxica no ambiente religioso? Na realidade, no nosso contexto cultural, existem dois universos, né? O universo dentro da igreja e o universo fora dela. E muitas vezes, quando você se depara com coisas mirabolantes, coisas feias que não deveriam acontecer num meio onde se supõe que Deus está presente, cria-se realmente uma certa aversão, e a igreja, ela não é diferente. Ela cria-se um estereótipo onde parece que lá é um lugar de pessoas certas, é um lugar de pessoas santas, digamos. Mas na realidade a igreja é um hospital, e lá está cheio de pessoas doentes. Mas dentro desse contexto do que nós estamos falando, Andressa, o comportamento de um homem tóxico, de um homem com a masculinidade tóxica, o comportamento dele, a forma como ele age, a forma como ele pensa, a forma como ele se comporta, é a mesma dentro e fora da igreja. Entendeu? Então, ele sendo um membro, sendo um fiel, ou ele não sendo um fiel, ele age da mesma forma, tá? Certo. O que muda na realidade, o que agrava, não é a forma que ele pensa ou a forma que ele age, é o ambiente onde ele está. É certo. O que Fala muda, um né? Disso. Tá, então o que acontece? Por exemplo, em alguns casos, dentro do universo da igreja, um homem violento, um homem que ele tem esse comportamento e esse pensamento tóxico, ele entrou dentro da igreja por inúmeros motivos. Ele quer estar ali, talvez para crescer, para aprender a Bíblia, para ter pecados perdoados, ou está só acompanhando a família. Tem vários contextos, digamos, um amigo e tal. Vai que ele gostou e ficou lá, mas ele tem dentro de si um comportamento de masculinidade tóxica. E aí o que é que ele faz? Ele está ali dentro daquele ambiente que não está gerando nele nenhuma mudança, nenhuma transformação. Ele está dentro desse ambiente e aí o que muda, o que diferencia de um homem que vive fora da igreja é que em alguns casos, esse homem ele começa a se comportar de uma forma onde ele se esconde atrás dessa religiosidade. No ambiente da igreja, um homem, né, que tem essa característica de ser tóxico no seu relacionamento com a sua mulher, quando ele está dentro da igreja é como se fosse aquela história do lobo vestido de ovelha, mais ou menos, né? Então ele começa a se esconder atrás da religiosidade. Às vezes ele até alega momentos de violência, momentos de conflitos dentro de casa, passa por aquele momento de pico, né, onde tem de tudo, tem gritaria, tem xingamento, tem violência, tem vias de fatos mesmo. E depois vem o momento da bonança, que é aquele momento da reconciliação e tal. Sim. E aí o que é que acontece?
esse homem, ele justifica muitas vezes pedindo para a mulher ter paciência porque ele está num processo de purificação. Ele ainda está buscando, ele ainda está tentando chegar num processo de santidade, digamos, e que ela tenha paciência, continua levando umas pancadinhas, continua levando uns desaforozinhos, continua sendo desrespeitada, porque um dia eu vou melhorar. É mais ou menos assim. Você postou na rede social de vocês a frase que deixa eu ver se eu lembro direitinho. Eu vou entrar aqui que eu olho direitinho. Mas é mais ou menos o seguinte, uma mulher não é culpada, uma mulher que sofre violência, não é culpada de ter pouca fé. Mas na verdade ela é vítima de um homem que além de covarde, está vazio de Deus. Você publicou isso, isso é uma repercussão forte. A gente recebeu um monte de gente botando o foguinho, tipo, queima! A gente recebeu reação de aplausos, a gente recebeu muita reação sobre isso. Por que vocês fizeram essa provocação, Aécio? Fala um pouquinho sobre isso. É porque, aqui, na realidade, assim como eu estava falando, que um dos aspectos desse homem, né, tóxico dentro da igreja é se esconder atrás da religiosidade, né? Ele, muitas vezes, ele quer que a esposa aguente tudo e ainda fique de bico calado. Olha, não fale nada, porque senão isso vai criar um escândalo na sua igreja, com seus pastores, ou seja, apanha, mas ninguém pode saber de nada, porque o escândalo não vai ser só seu. O escândalo vai ser de toda a entidade, de toda a instituição religiosa, né? E aí, o que acontece? Quando a mulher não aguenta mais, ou quando um discipulador, outra pessoa, um conselheiro está acompanhando aquela pessoa, e esse caso vem à tona, o que acontece? Uma das principais formas de defesa desses homens tóxicos é dizer que a culpa é da mulher. Não, ela fez isso porque ela me desonrou, ela sofreu isso porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, entendeu? Então, por isso que nós temos essa frase onde nós dizemos, uma mulher evangélica que é violentada por um marido, ela não é culpada por ter fé, ou por ser evangélica, ou por estar na igreja. Ela é culpada, né? Ela não é culpada, ela é vítima de um homem que, além de ser muito covarde, né, por bater em mulher, por violentar uma mulher, ele está vazio de Deus. Por quê? Porque um homem que faz isso num ambiente da igreja, ele pode estar dentro da igreja, onde Deus habita, mas Deus não está habitando dentro dele. Esse é o nosso contexto. E vocês têm experiência, toda hora eu digo vocês, porque vocês, Silvinha, né, fazem um trabalho fantástico e há mais de 20 anos. Vocês têm mais de 20 anos de trabalho com família e casal e tudo mais. Essa é a área de vocês. O que é isso? 27? 24. Eu tô aqui, eu fiquei assim, eu falei, gente, que número é esse? Tô perdida. 24 anos. 24 isso. Anos de acompanhamento familiar, de acompanhamento de casal, nesse contexto cristão evangélico. E, não, na verdade, no contexto cristão, vocês fazem um trabalho que abraça, né, que faz com todas as religiões, um trabalho com casais aberto. Ele é vocês chamam de interdenominacional. Interdenominacional, exatamente. Não é isso? Então, isso é quase um trava-língua, mas é um trabalho interdenominacional que vocês fazem. E vocês, essa defesa hoje, essa manifestação hoje, atual, de falar sobre isso, ela vem de uma bagagem. Vocês acompanham muitos e muitos casos, e eu queria saber como é que foi isso. Vocês sempre pensaram assim? Vocês pensavam de uma forma e foram sensibilizados a respeito dos casos? Por que vocês tomaram a decisão de trazer essa temática tão corajosos e tão na contramão da maioria? Me fala um pouquinho dessa parte de vocês, da decisão de vocês de tratar essas questões também no ministério de vocês. Na realidade, tudo parte, né? Eu acho que todo líder que é chamado, vocacionado para trabalhar no reino de Deus, ele tem que ter duas vertentes. A questão é o propósito, né? É o propósito dele e a perseverança. Então, nós temos muito claro a nossa missão. A nossa missão é levar a cultura do reino de Deus para transformar a sociedade, tá? Então, a finalidade é essa. Então, o que acontece? Nós trabalhamos, o nosso papel é utilizar princípios bíblicos para mudar a sociedade inteira, partindo de dentro das igrejas. Então, como nós atuamos nós atuamos em ministérios dentro das igrejas, nós usamos ela
como catapulta, nós usamos ela como a mola propulsora para levar essa informação, levar esse conteúdo. Então, desde quando nós entendemos o nosso chamado, nós sentimos um desejo no coração e esse desejo casou com o que Deus queria realizar na Terra. Então, quando nós unificamos o que a gente queria com o que Deus também queria, isso encaixou. Então, hoje, desde quando nós começamos, nós temos muito claro a nossa missão. O que vem acontecendo durante os 24 anos são acúmulos de experiências, mas o nosso desejo sempre foi esse. Nós termos um comportamento disruptivo que não se enganchasse dentro da religiosidade para que nós não pudéssemos ser algemados por doutrinas, por costumes ou por religiosidade na terra e nas igrejas. Então nós temos um trabalho livre, onde nós somos os únicos responsáveis por aquilo que nós fazemos e graças a Deus tem dado muito resultado e a cada dia mais e mais igrejas têm pedido o nosso apoio, têm pedido a nossa ajuda para nós sermos disruptivos, nós conseguirmos transcender o que vem sendo feito de normal, saindo da caixa e saindo das quatro paredes da igreja. Quando a gente fala de violência contra a mulher, como é que tem sido esse trabalho? O que vocês têm visto de acompanhamento? Silvinha compartilhou alguns casos com a gente. O que é que você pode compartilhar com a gente? Claro que sim, dá nome, mas de casos que vocês viram. Tanto a atuação de chegar junto e ter algum resultado positivo no sentido de que a vítima, sei lá, não perdeu a vida, ou no sentido positivo de que esse homem se percebeu, se reeducou e resolveu, de fato, encarar de frente todas essas situações. Me diz alguma coisa a respeito sobre disso. Gui, ela está entrando aqui, Anderson está entrando, Gui está entrando. Um beijo para vocês, é muito bom ter homens aqui com a gente. Bem-vindo, Gui, você também, sou seu fã, viu, cara? Você é muito top, tá? Então, muito bom ter você aqui com a gente. Olha só, dentro desse universo religioso, né, a gente sempre entendeu que existiu aquele estereótipo de que, né, até vocês comentaram semana passada, junto com a Silvia e tal, de que é pecado eu me separar, é pecado eu deixar o marido, é pecado eu abandonar o casamento, tudo isso é pecado, mas violentar também desrespeitar também não é? Então, descumprir a lei e desproteger a mulher também E aí, o que é que a gente vai fazer com isso? Então vamos lá, vamos trabalhar. Então, a igreja, na realidade, ela nasceu para defender a palavra e o bem-estar da família. Só que muitas vezes a igreja, ela pensa mais em manter, muitas vezes, né? Isso tem mudado, tá? Isso tem mudado. Muitas igrejas, por muitos anos, elas agiram assim. O nosso papel, a nossa meta é manter um casamento vivo, custe o que custar. E aí o que acontece? A gente percebe que dentro desse contexto, muitas vidas, para poder se manter um casamento, muitas vidas foram comprometidas. Muitas vidas foram cobaias dentro desse contexto e acabaram perdendo a vida, criando marcas, ficando deficientes, queimaduras, né? E tudo isso. O nosso contexto, o nosso trabalho sempre partiu do princípio seguinte. Toda vez que uma mulher correr o menor índice de risco de vida ou de violência física, ela tem que sair, ela tem que se distanciar. Então, nós sempre atuamos assim, com casais fora da liderança das igrejas, com casais que eram apenas membros e fiéis, mas também com casais que eram líderes, que eram pastores, que estavam à frente de instituições, da gente chegar e dizer, olha, o melhor agora é deixar. E existe uma grande dificuldade. A mulher tem, né, aquela cultura e aquele pensamento de que vai ser uma vergonha, vai ser um vexame, Deus não vai querer que você faça isso, Deus vai, né, isso é coisa do diabo, isso é coisa do Satanás, é coisa do capiroto, e vai colocando lá todas as denominações, todos os nomes que ele tem, né, para justificar. E na realidade nós atuamos fora desse contexto, tá? Sofrer o risco com o menor índice
de possibilidade dessa mulher ser violentada emocionalmente, psicologicamente ou fisicamente, a gente manda separar sim. Se o milagre de Deus para transformar esse homem pode acontecer com ela estando dentro de casa, o mesmo Deus tem poder para fazer esse homem ser transformado com ela fora de casa. Uau! Uau! Vocês anotaram essa, gente? Que agora chega o zóio aqui, cheio de lágrimas, porque são frases muito fortes. A gente está falando de mulheres que ficam sob o jugo do... Alguém falou aqui em cima, não vou conseguir correr, mas assim, Aécio, fala da diferença entre pecado e crime e como a igreja precisa se posicionar. Porque o que você falou agora é muito forte. Imagina... 40% das mulheres vítimas de violência doméstica são evangélicas. Esse é um número muito, muito, muito alto. Assim como a gente fala, Silvita falou, marido lindo para eu amar. Assim como a gente fala, por exemplo, que precisamos falar sobre 61% dos feminicídios em 2018 foram de mulheres negras. Precisamos falar sobre isso? Precisamos fazer esse recorte? A gente tem que falar também sobre esse recorte dentro da questão religiosa. Wanda está aqui com a gente, muito obrigada por estar aqui, minha amiga. E aí, eu queria que você falasse sobre isso que alguém pediu aqui em cima. A diferença entre pecado e crime, Aécio. Como é que a igreja tem que se posicionar? Como é que fica essa questão? Porque até que ponto, você deixou bem claro agora, que até que ponto a igreja se mete, não se mete? Como é que faz? Tem muita gente, a gente falou sobre isso na live de Silvinha. A comunidade religiosa de muitas religiões, agora, para além da evangélica, é o ambiente social de muitas mulheres. Ela, às vezes, não tem um grupo para ir, sei lá, sair para jantar, ir num barzinho. Não, a vida dela é a casa e a igreja. A casa e a missa. A casa e o centro que ela frequenta. Ela realmente tem essa vida muito forte de vínculo com a comunidade. Quando a comunidade lida com uma situação dessa, tem gente que fala assim, não, eu vou orar por você, minha querida. Pode ter certeza que você estará nas minhas orações e Deus vai fazer um milagre. E aí, Aécio, como é que fica? É o seguinte, na realidade, tem muitos pecados que a Bíblia relata que não chegam a ser crimes para com a sociedade. Não é configurado um crime, né? A Bíblia, nem todo pecado é crime. Mas todo pecado que for crime, a igreja, como obediente a Deus, ela tem o papel de denunciar. Isso é o que nós levamos, é o que nós orientamos às igrejas, né? Então, nas igrejas, quando surge a luzinha amarela de um comportamento de pornografia, de pedofilia, de violência, ele precisa ser tratado urgente. Não dá para ficar, nós dizemos o seguinte, mulheres estão morrendo, crianças estão sendo estupradas, violentadas pela fé. Você já ouviu? Pela fé. Não. Por quê? Porque quando aparece, olha, o fulano teve lá, parece que ele violentou uma afilhada, né? Olha, o marido violentou uma afilhada. Olha, o fulano bateu na mulher. Aí foi mesmo. Poxa, mas vamos orar que isso vai melhorar pela fé. Em nome da fé. E em nome da fé e pela fé, as coisas têm mudado, mas pelo que a gente tem visto, tem se mudado para pior. Né? A liderança se torna omissa quando ela sabe que deve atuar, mas não atua. E a Bíblia, ela diz o seguinte, se você vê um irmão pecar, você tem que ir lá e resolver, ir lá e repreendê-lo. Né? O que é repreender? É travar aquele comportamento, fazer com que ele não aconteça mais. Né? Então, esse é o contexto que tem sido direcionado para igrejas que estão preocupadas em obedecer a Deus nesse aspecto. Né? Por quê? Porque isso é um mal, o que acontece dentro das igrejas é um mal. Né? Por muito tempo, os homens eles violentaram mulheres e se esconderam dentro das igrejas. Mas isso tem mudado, porque nós temos unido forças, nós temos orientado pastores e líderes a tratar corretamente esse mal em todo o Brasil. E essas igrejas, no país inteiro, elas têm entendido que, assim como é papel dela tratar e cuidar de quem quer, é papel da igreja também denunciar quem comete crime. Entendeu? Então a igreja tem esses dois papéis. Ela trata quem quer
E quem não quer, vai lá, olha, a igreja está aqui para cuidar de você. Mas se você não quiser ser cuidado, você vai ser transformado lá dentro da cadeia, onde até o momento é o seu lugar. Gente, é muito engraçado, eu dou risada a isso, porque a comunicação, a gente falou sobre isso, e eu vou juntar isso, esse riso nervoso, com a nossa próxima pergunta, porque a gente conversou sobre isso antes da live começar. A forma como o homem fala é mais direta do que a mulher. A gente faz um trabalho, o que não nos disseram, ele é um trabalho que a gente tem na nossa equipe o privilégio de envolver mulheres e homens. Vocês que fazem parte dessa frente de atuação tão importante, tão relevante para a gente no ambiente religioso, cristão evangélico, a gente sempre fala sobre isso. E na live de Guilherme, a gente teve a mesma observação, e eu tenho agora com você, que a gente conversou um pouquinho antes, que assim, você falou para mim, Andressa, a forma como uma mulher se comunica, tem um acolhimento, tem um abraço, vocês tendem a ter uma comunicação mais doce, e é de fato necessária para alcançar outras mulheres, principalmente quando a gente fala de vítimas de violência. Mas a gente precisa acessar esses homens, e não dá para falar manso com o homem, não. A gente fala numa linguagem direta, a gente precisa chegar nesses homens. E aí você falou, né, Andressa, é assim, se quiser, quer. Se não quer, não quer, e pronto, a gente denuncia e vai ser lá na cadeia. E a gente que é mulher fica tipo assim, uau, que linguagem direta, mas necessária. E é por isso que eu quero te perguntar, Écio, qual é o papel do homem no enfrentamento à violência contra a mulher? A gente tem a honra de ter homens conosco, porque acreditamos que essa luta é de todos nós. Por que você considera tão importante os homens estarem envolvidos na luta da violência contra a mulher? Olha, o homem é importante no combate à violência contra a mulher, porque os homens são os violentadores, né? Eles são os agressores. Então, o papel dele é importante porque se o homem parar de agredir, né, o índice e o sofrimento vai diminuir. Então, a violência contra a mulher, a gente precisa entender que não atinge só ela. A violência contra a mulher, ela atinge os filhos, atinge a família inteira, a mãe dessa mulher que está sofrendo, o pai dessa mulher que está sofrendo, porque às vezes essa mulher está lá dentro de uma casa correndo risco de vida, e como é que está o coração do pai e da mãe que está em casa, ouvindo ela dizer, não, tá tudo bem, não, fica tranquila, não, olha, mamãe, tá tudo sob controle, foi só um deslizezinho, mas ele me ama. Né? Como é que fica o coração dos filhos no quarto vizinho, ouvindo barulhos lá, dizendo que o pai, né, que o pai está violentando a mãe, e depois, como é que fica o coração desses filhos? Então a violência, o papel do homem é importante, porque quando o homem pisa na bola, ele não está ofendendo só a mulher, ele está comprometendo a família inteira. E aí o que acontece? Esses filhos, esses parentes, eles não sofrem os golpes, eles não sofrem os murros físicos e psicológicos, mas eles também sofrem dores de formas inimagináveis. E muitas vezes essas dores, elas vão ficar para a vida inteira. Tem filhas hoje que não querem casar porque viram a mãe apanhar. Tem filhos hoje que não querem se envolver porque não querem ser um homem como o pai foi. Então, assim, isso leva para a vida inteira. Hoje, nós tratamos muitos casamentos que estão vivendo traumas, não tem violência, mas estão vivendo dificuldades, vivendo traumas de coisas que eles vivenciaram no ambiente familiar quando viviam com seus pais por conta da violência. Entendeu? Então, o que acontece? Ontem mesmo nós estávamos em uma outra live e as pessoas perguntando, dizendo, olha, a minha mulher tem dificuldades de ter relação comigo porque ela vivenciou coisas no passado e hoje quem sofre somos nós. Então, isso é uma bola de neve, né? Então o homem, o papel do homem, ele é importante para combater esse mal, porque o que acontece? Porque o homem, ele tem que trabalhar, nós temos que ter mais homens trabalhando para conscientizar, para atuar e fazer com que os homens possam entender que o papel dele é exatamente o contrário. O papel do homem não é violentar. O papel do homem é exatamente cuidar da mulher. O papel do homem é exatamente proteger. Como a gente está falando do ambiente religioso, como eu falei, a Bíblia em nenhum momento apoia
a violência e o maltrato. Pelo contrário, Jesus, o Salvador, ele disse o seguinte: marido, ame a sua esposa como eu amei a própria igreja. Então, é uma referência mais forte, é o maior peso que tem, né, de que é dado em um mandamento, é do marido para com a mulher. Deus, ele deu como a maior atribuição do homem casado, cuidar e proteger da esposa. E isso precisa ser levado para ele entender, olha, se a lei, se a justiça diz que você tem que proteger e você não pode bater na mulher, e a Bíblia e Deus diz que você também não pode fazer isso, e você faz, alguma coisa está errada. E nesse contexto, meu filho, quem está errado é você. Alguém falou aqui, isso é isso que você está falando, sobre essa bola de neve. Peraí, deixa eu puxar aqui, ó. Luizinho, mulheres traumatizadas com os pais também tendem a se tornar agressoras como forma de defesa. É uma bola de neve de violência, né? Quando a gente fala Sim. sobre... Ah, peraí, que agora deu um bug aqui. Não sei o que foi acontecendo, não tô te vendo. Ah, voltou. Quando a gente fala de violência, a comunicação se torna violenta para todo mundo, né? O homem causa violência na mulher, essa mulher às vezes pode se tornar violenta também. A gente falou sobre isso na live com a psicóloga Maria Camila Moura, que vai estar com a gente semana que vem, porque uma pessoa que é violentada pode sim correr o risco de, em algum momento, se comunicar com o mundo em violência. É uma bola de neve. Por isso que a gente bate tanto, né, sobre a questão de tratar o homem, o agressor. Se a gente trata o agressor, a gente cessa meu Deus, essa engrenagem de violência, em que mulheres se tornam violentas, filhos se tornam violentos. É uma coisa que não para, né? Sim, sim. Na realidade, a gente às vezes faz algumas pede para os homens, né, quando a gente acompanha, fazer algumas análises. A primeira coisa é se colocar no lugar do outro. Né? Por exemplo, a gente dá algumas dicas sobre palestras, sobre romantismo, sobre namoro. A gente tem muitas mulheres que dizem assim, que não gosta que o homem deixe a barba por fazer. Né? Por quê? Porque arranha, porque machuca. Né? E aí o que é que a gente pede? A gente chama 2 homens de barba e pede para eles encostar o rostinho um no outro. Para experimentar, olha, e aí, o que foi que você sentiu? Rapaz, é ruim demais, né? Não quero isso, não. A partir dali, ele entende o que a mulher está falando, né? Porque a comunicação, ela só é completa quando um fala, mas que o outro entende. Então, ficar só falando e não garantir que o outro recebeu, entendeu, não dá. Então, o que é bom nós entendermos para o homem é o seguinte, né? O que você acharia se você viesse aqui e um homem mais forte do que você metesse a pé em você? Né? Porque é muito bom você bater e você violentar alguém mais fraco. Eu quero ver o valentão querer bater em alguém mais forte. Vai apanhar, vai ficar todo doído, todo quebrado. Então, assim, se coloca no lugar dela. Entendeu? Eu quero ver se... Eu ainda não vi uma mulher que faz aquelas, né, halterofilismo, lutadora de MMA. Eu nunca vi um marido que também não lute bater nela, porque a pena vai ser grande. Né? Então, dentro desse contexto de você se colocar no lugar do outro, é muito bom porque você começa a ter uma perspectiva, porque o nosso egoísmo não nos deixa a gente pensar no outro, a gente só pensa na gente. E essa comunicação, o que acontece? Se uma mulher, ela está todo o tempo... Vamos colocar coisas simples, ela está pedindo, meu amor, leva o lixo lá para fora. Meu amor, leva o lixo lá para fora. Meu amor, leva o lixo lá para fora. Da 4ª vez que ele não levar, ela vai dar um grito. Né? Ela vai dar um grito, ela já vai ficar irritada. Por quê? Porque dentro daquele comportamento tem toda uma irritação ali. Então a mulher, ela começa a se irritar, ela fica brava, ela fica tóxica também. Por quê? Porque um ambiente tóxico, ele contamina. Um ambiente leve, um ambiente cheio de harmonia, ele contagia. Chega uma pessoa num ambiente leve, a pessoa fica leve também. Meu Deus, eu não sei o que é que tem aqui, mas aqui eu me sinto tão bem, né? Um ambiente tóxico, a pessoa fica tóxica também. Tem homens que quando chega dentro de casa, o filho muda o comportamento, a esposa muda o comportamento, a empregada muda o comportamento. Por quê? Porque chegou o carrancudo, chegou o Shrek, chegou o Babau, né? Chegou o monstro da casa, entendeu? Então, o nosso comportamento, ele precisa mudar. Quando o nosso comportamento muda, as coisas também mudam. Por isso que eu vou estar fazendo uma live na segunda-feira no nosso Instagram,
no Aécio e Silvia, nós vamos estar fazendo uma live do nosso movimento, que é o Movimento Maridos de Verdade, onde o tema vai ser como fazer uma esposa mais feliz. Entendeu? Então, são dicas práticas que o homem pode fazer baseado em cima das queixas das mulheres. As mulheres estão ali casadas, mas muitas vezes elas têm muitas queixas, né? E essas queixas, muitas vezes o homem não está preocupado, porque a maioria dos homens é egoísta. Isso é uma realidade. Voltando para essa questão da masculinidade tóxica, uma das coisas que vocês trabalham no movimento de vocês é, por exemplo, desde se eu estiver errado, você me corrige, tá? Mas desde a divisão de tarefas em casa, né? A questão da violência. Porque a violência é a ponta de um pensamento de dominação, né? De massacre do outro. E vocês trabalham isso desde a divisão de tarefas, desde coisas simples. Por que isso é tão importante, Aécio? É o seguinte, na realidade, Deus ele estabeleceu um padrão, homem e mulher. Então, dentro desse contexto, desse padrão de relacionamento, onde é composto por um homem e uma mulher, existe um modelo, assim como um time de futebol. Ele precisa ter jogadores expertos em cada função para poder ser um time campeão. Assim como empresas, elas precisam ter equipes com dons, equipes bem divididas e profissionais bem divididos para essa equipe, para essa empresa crescer. Quando Deus criou o casamento, ele também estabeleceu funções e responsabilidades para cada um. Então é importante que os papéis eles sejam muito bem definidos dentro do lar. Então, muitas vezes a gente fala que a maioria dos homens, no contexto da igreja, quando pergunta qual é o papel do homem, ele diz o seguinte: não, o papel do homem é o provedor. Né? E muitas vezes a gente atribui essa provisão simplesmente ao aspecto financeiro. E muitas vezes não é. Aspecto financeiro chega a ser menos de 10% da provisão geral. Ele tem que promover carinho, segurança, conforto, ele tem que promover saúde e dentro desse contexto promover também alimentação, vestimenta e tal, mas o homem ele tem que prover a família em tudo, não só na área financeira. E muitos homens justificam dizer, sou eu que coloco comida nessa casa, sou eu que trabalho o dia inteiro para botar dinheiro dentro dessa casa, sim, e o resto. Né? Então, é papel dele trabalhar, sim, como o da mulher também, em alguns casos, mas é papel dele também garantir segurança, garantir apoio, garantir afeto, garantir carinho. Tá tudo no mesmo pacote. Não tem como você morder uma maçã e você comer só o açúcar dela, comer só o carboidrato dela. Quando você morde uma maçã, vem todos os nutrientes. No casamento é do mesmo jeito. Quando você determina casar, vem todos os nutrientes juntos. E aí cada um tem que ter o seu papel. Agora o grande problema é porque 98% dos casais casam sem saber o que é casamento. Sem saber qual é o seu papel, qual é a sua função. E aí dá no que dá, né? Troca o papel, a mulher faz o que é do marido, o marido faz o que é da mulher, e aí acaba desandando a coisa, né? Mas o papel, um casal que faz o seu papel adequadamente, ele consegue fluir muito mais. E quando acontece algumas desavenças, alguns desentendimentos, né? O diálogo faz com que eles possam fazer uma faxina no relacionamento. Aí vem o perdão também, que é outra atribuição. O papel do homem é promover que não haja intriga dentro do lar, entendeu? Então ele vai fazendo essa faxina e todo dia o ambiente... Você não limpa a casa? Tem que limpar o casamento também. Limpa o carro? Tem que limpar o casamento também. Porque senão o casamento, em vez de ser um ambiente de graça, vai virando um verdadeiro entulho, né? Você falou sobre a questão de quem não casou, que não entra que entra no casamento, às vezes sem entender o que é o casamento. E aí, quando você traz isso para o contexto da violência contra a mulher e o contexto da violência doméstica e familiar, tem uma questão que você diz sobre como vocês aconselham quem está casado e como vocês aconselham casais noivos que estão namorando, que tem essa questão que vocês fazem essa diferença para poder tentar que não aconteça no casamento. Como é que vocês trabalham essa parte? Na realidade, o que é que acontece? Uma pessoa que está sofrendo, né, que já é realidade, a violência dentro do seu lar, porque sim, muitas vezes tem casos em que a violência ou o abuso, ele começa desde o namoro.
Hoje a gente vê um índice muito alto de namoros onde o homem ele começa a se impor. Não, a gente não vai, a gente vai para esse restaurante. Não, você tem que fazer desse jeito. Não, se você vai sair comigo, você não pode vestir essa roupa, tem que ser com outra. E o cara começa a se impor e a mulher acha que, olha, meu Deus, ele está cuidando de mim. Olha, ele está se preocupando e tal. Na realidade, ele já está cercando o terreno ali, na realidade, né? Então, ele já está se preparando para poder se revelar mais na frente. Isso são apenas um exemplo que eu estou dando, tá? Então, o que nós sempre falamos para quem está namorando, ele tem que ter muito cuidado. Namoro não é um lugar. A gente sempre fala dentro do contexto da igreja que o namoro é um lugar, não é um lugar de experimentos, é um lugar de observação. Porque hoje, observação. Né? Então, quando você conhece uma pessoa, hoje os relacionamentos, as pessoas pulam a fase, né? As fases de se conhecer e pulam direto para a fase da intimidade. E muitas pessoas casam tendo intimidade, mas não se conhecendo, não tendo relacionamento, não tendo amizade. O momento de namorar é um momento de se fazer amizade, de conhecer um ao outro. E aí a gente sempre diz, olha, no menor índice de controle, de abuso, de violência ou até de pornografia, não case. Acabe esse relacionamento na hora. Por quê? Porque você está levando para casa um pacote de que no futuro quem vai sofrer vai ser você. E se você saiu desse relacionamento e entendeu o recado, não quer um homem desse, né? Se você vai deixar e vai para outro relacionamento, pelo amor de Deus, tira essa experiência pelo menos para você saber fazer uma escolha melhor. Isso para quem é noivo, para quem é namorado, né? Para quem é casado, que já é uma realidade, a violência, o que a gente pede realmente é para ter coragem, para denunciar, para sair dessa realidade. E a gente diz, se a pessoa não quer mudar, não mudou com você perto, ela vai ser forçada a mudar com você longe. Às vezes é difícil, envolve um amor, envolve uma dependência emocional, dependência financeira, né? Existe uma vergonha, um vexame de dizer, saí da casa dos meus pais, estava lá tão bonitinha, porque tem muitas mulheres, Andressa, que omitem o sofrimento que vivem dentro de casa para não, digamos assim, poxa, eu saí, casei sem meu pai querer, casei sem minha mãe apoiar e abençoar, e agora estou passando por isso, não posso deixar eles nem pensar na possibilidade que eu estou vivenciando isso. E vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo, e aí não resolve nada, porque só faz piorar. Entendeu? Olha, se você. Vexame maior é uma mulher ser violentada pelo homem. Uma mulher que está sendo violentada, chegar para o pai e para a mãe e dizer, realmente vocês estavam certos, não era para me ter casado, meu marido é um sem futuro, tá? O seu pai e sua mãe têm um amor tão grande por você que a primeira coisa que eles vão fazer é abrir os braços e dizer, todo o seu lado, vem para cá que eu vou cuidar de ti. E isso se estende a toda a rede de acolhimento, de apoio dessa mulher, né? Quando a gente fala, e eu bato nesse ponto novamente, que isso é uma mensagem que a gente deixa sempre, que quando a gente fala de violência contra a mulher, é fundamental a gente ser rede de apoio, a gente fazer esse abraço se estender, né? Às vezes a mulher não conta para os pais, mas conta para alguém da sua comunidade religiosa, ela partilha com um amigo e que todo mundo se mobilize para poder ajudar essa mulher. Você falou muito sobre pornografia, Essi, a gente vai trazer uma live sobre violência sexual e pornografia, o que a pornografia tem a ver com a objetificação da mulher. O homem que aprende desde cedo a ter relação com um ator pornô e a mulher que está esperando o príncipe encantado. Quando junta uma coisa com a outra, não dá certo. Tudo se explode. Não dá. E isso é a masculinidade tóxica, né? De um homem ser ensinado desde pequeno, desde novinho, que ele tem que ter relação como um ator pornô, que ele tem que ter relação tratando a mulher como um nada, que ele tem que ser super viril, que ele tem que sempre estar pronto, sempre estar a posto, sempre querer. Ele não pode, na fase da adolescência, que tem a fase que os meninos não querem dar o beijinho e as meninas... Ah, é menininha? Tudo isso vai transformando esse adulto um homem tóxico, cheio de valores tóxicos. A gente vai falar sobre isso aqui também no que não nos disseram, porque isso é muito importante. Meu amigo Aécio, qual o recado que você deixa
nessa noite Olha, de sábado? Olha, na realidade, né, a gente estava falando aqui sobre as mulheres e sobre as que ainda estão entrando em relacionamento. Você falou sobre a questão da pornografia. A pornografia é algo terrível. Pornografia não é algo que se brinque, né? Então, as mulheres, as noivas, as namoradas, né? A gente precisa, eu queria dizer o seguinte, nós precisamos encorajar as esposas, as mulheres do presente a denunciar, mas também a gente precisa mostrar para as mulheres do futuro a escolherem melhor com quem elas vão casar. Então, esse é um contexto, é a nossa realidade hoje. Olha, tem grupo de apoio, né? Tem muita informação, tem aí o que não nos disseram, tem aí uma série de apoiadores participando desse projeto. Então, conteúdo, informação e possibilidades você tem. Tanto para corrigir você que já está vivendo uma realidade angustiante, como também para te dar suporte para você casar e entrar num relacionamento e nunca precisar passar por isso, né? Então, esse é o melhor esclarecimento, tá? E se tem mulheres dentro dessa realidade, homens dentro dessa realidade, gente, a melhor coisa é pedir ajuda, né? A melhor coisa é pedir ajuda. E o que a gente diz é o seguinte, tanto dentro da igreja como fora das igrejas, tem homens que mudaram, viu, Andressa? Homens que entenderam que precisaram desaprender o que aprenderam de errado e aprender novamente o que é certo. E aí, essas pessoas, elas precisavam de uma oportunidade para ser orientado e um voto de confiança de que não iria mais fazer aquilo. E muitos deles conseguiram. Mas para conseguir isso, esses homens precisaram de 3 coisas. Primeiro, humildade para reconhecer que precisava mudar. Segundo, vencer a vergonha. Porque é difícil para um homem, principalmente o machista, dizer que não, eu estou dando o braço a torcer porque eu não posso mais ser valentão, né? Eu tenho que ser um homem que entende que o meu papel, que homem não é quem bate, homem é quem cuida, né? Então, ele precisa entender isso. E a terceira coisa que ele precisa entender é exatamente essa. O homem forte, ele protege. O homem forte, ele cuida. Quando ele descobre isso, ele entra dentro de um contexto onde ele se torna um marido realmente onde ele deveria ser. Ele não precisa passar por um processo de transformação. Ele precisa passar por um processo de assumir a sua verdadeira identidade de homem, de marido, que é cuidar da sua esposa. Então, o espaço tem que estar aberto para cuidar dos homens, para cuidar das mulheres e para preparar os futuros maridos e esposas, né, a entrar num relacionamento, saber o seu papel e saber realmente fazer com que essa relação ela venha fazer com que eles venham viver, ser felizes para sempre, né? E ser feliz para sempre não é ser feliz todo dia, tá? A gente passa por situações, passa por dificuldades, e aí vem o perdão e vem o diálogo para fazer a manutenção adequada para a gente viver com muita harmonia e ter uma relação conjugal satisfatória e feliz. A gente fala de situações e de percalços no meio do caminho, mas a gente não está falando de violência. Eu fico muito feliz de você fazer essa diferenciação entre problemas no casamento e violência doméstica. São coisas bem diferentes. Eu fico muito honrada de ter você como voz e Silvinha também fazendo parte desse trabalho. Sei que vocês trabalham com outros homens e mulheres que levantam a bandeira da não violência contra a mulher, da violência de gênero. É um grande ganho que a gente tem enquanto sociedade, poder falar sobre isso, poder abordar esse assunto. Fico muito feliz com essa manifestação num contexto tão fechado, tão, às vezes, difícil de entrada. Vocês estão dentro, vocês estão falando com os de dentro e com os de fora. E o que você falou tem tudo a ver com o que a gente acredita quanto projeto. Nosso projeto, ele é sobre violência contra a mulher, claro, mas ele é um projeto também de educação, de transformação cultural. Se isso aconteceu, se isso foi aprendido e aprendido, a gente não está falando agora dos psicopatas, dos sociopatas, a gente está falando de homens que culturalmente aprenderam a ser o macho tóxico, violento e tudo mais, por que não
mostrar através da educação, da contracultura, da transformação, uma nova porta. Importantíssima a sua fala, tudo a ver com essa alteração na lei Maria da Penha que aconteceu ontem, de que os homens agressores agora são obrigados a ter acompanhamento psicossocial, fazer parte de grupo de reeducação e de reabilitação, porque é a tal porta aberta que você fala, e ao mesmo tempo não esconder, não passar pano na situação, né? Violência contra a mulher é crime. Eu fico feliz de ver a igreja se manifestando através de vocês com esse pensamento. Fico feliz de vocês serem voz para tantas mulheres e crianças e familiares que sofrem a dor da violência. É uma grande honra, um grande prazer ter você aqui, meu amigo. Que bom, a honra é nossa de poder participar, você sabe que pode contar conosco, estamos sempre aí ao seu lado, né? Nós queremos realmente ver homens, tá? Homens deixando as suas mulheres satisfeitas e felizes, aprendendo a proteger, aprendendo a cuidar, aprendendo a entender e mudando uma realidade cultural. É isso que a gente quer, esse é o nosso desejo, e enquanto o propósito for esse, pode contar com a gente que a gente está aqui disponível para estar colaborando, tá bom? Tá, joia. Segunda-feira, a live de vocês é que horas? Conta aí pro pessoal já dar uma olhadinha, acompanhar. 21 horas, tá? Vou estar postando depois no nosso Instagram. Às 21 horas nós vamos estar fazendo uma live exclusiva para homens, tá? A gente sabe que é perigoso, porque na maioria dos casos quem assiste é a mulher, né? E os homens dizem assim, rapaz, o Aécio está fazendo coisas que está complicando a nossa vida, né? Mas a gente complica a vida dos homens para ver se eles mudam, né? Para ver se eles têm um forte impacto e mudam. Ou quando são as mulheres que assistem, em vez deles aprenderem e fazer, as mulheres ficam cobrando ainda mais, né? Então, as mulheres lá encorajam, não mande, não ordene, encorajem, né, o seu marido a participar dessa live, tá? Para ele pensar que é ele que manda na situação, né? A gente vai conseguir mudar isso. Eu espero de coração que a gente veja famílias transformadas, que a gente veja relacionamentos transformados e que a gente chegue, o projeto que não nos disseram, em lugares e que não estão falando sobre isso para salvar vidas. Informação salva vidas. E é isso que a gente faz aqui todos os dias. Mais uma vez, muito obrigada, meu amigo Aécio. Um beijo enorme em você e em Silvinha. A Silvinha está aqui dando risada aqui embaixo. Gente, um beijo enorme para todos vocês que acompanharam a gente. Vocês que participam de alguma comunidade cristã, alguma comunidade evangélica, façam repercutir essa fala do Aécio, a fala de Silvia na comunidade de vocês. Vamos todos juntos somar força e combater a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência em geral. Tá certo, galera? Um beijo enorme. Gente, amanhã eu tô aqui de novo, violência obstétrica. Roberta Martins vai estar conosco. Amanhã a live é às 7 da noite, se eu não me engano. Eu vou checar direitinho, mas eu acho que é 7 da noite. Domingo, violência obstétrica. Aqui no que não nos disseram, batendo ponto que a gente faz aqui todo dia. Um beijo enorme para todo mundo. Até amanhã. Mais uma vez, Aécio, muito obrigada e boa noite, meu amigo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite, meu amigo. Deus abençoe. Tchau, tchau.